Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas e na aula de hoje a gente vai estar estudando protocolos da camada de rede e também os protocolos da camada física. Na aula anterior nós introduzimos sobre o protocolo OSPF, que é um protocolo de roteamento. Ele é utilizado especificamente para fazer o roteamento dos pacotes entre os roteadores. Falamos também sobre o protocolo de internet, o protocolo IP. Pessoal, o protocolo IP ele é um dos principais protocolos da camada de rede, é um dos que a gente vai mais trabalhar. No entanto, a gente está vendo, a gente ainda vai ver o protocolo das demais camadas e quando estivermos estudando a camada de rede, especificamente, a gente vai fazer um estudo profundo sobre o protocolo IP. Mas, a princípio, o protocolo IP ele é um protocolo composto por 4 octetos, ele é subdividido em 4 partes, e cada octeto ele tem 32 bits, que são os responsáveis pela numeração do endereço IP. Ou seja, quando você vê um endereço IP, por exemplo, 192.168.10.1, que geralmente são endereços IPs que a gente tem em roteadores, em redes locais. Esse endereçamento IP, cada numeração daquela é um octeto, e cada octeto daquele ele é composto por 32 bits. A gente vai ver mais detalhes futuramente em aulas posteriores. Além desses dois protocolos na camada de rede, temos também o protocolo ICMP, a sigla para o inglês de Internet Control Message Protocol. É um protocolo integrante do protocolo IP, e ele trabalha especificamente para verificar se um sistema está disponível ou não. Quando nós utilizamos o comando ping, que foi apresentado em aulas anteriores, o protocolo utilizado naquele comando é o protocolo ICMP. Ele envia uma requisição com o protocolo ICMP para o computador de destino e aguarda o retorno daquela requisição para ele constatar se o computador, o servidor ou serviço está ativo, se está online e disponível na internet, né? As mensagens de ICMP geralmente são enviadas automaticamente em uma das seguintes situações. Um pacote IP não consegue chegar ao seu destino, tem um tempo de vida do pacote expirado. O gateway não consegue retransmitir os pacotes na frequência adequada. Temos um gateway congestionado, também é uma das formas de utilizar o protocolo ICMP, e o roteador ou o encaminhador de pacotes, né, indica uma rota melhor para a máquina para enviar os pacotes. Então, são uma das formas que ele é utilizado de forma automática. Esse protocolo é nesse tipo de comunicação, né? Quando um pacote não consegue chegar ao seu destino e tem o seu tempo de vida expirado, então ele manda uma requisição informando que aquele pacote foi expirado, que o tempo de vida daquele pacote expirou. Além do ICMP, nós temos o IGMP, Internet Group Management Protocol. É um protocolo participante também do protocolo IP, e a sua função é controlar os membros de um grupo multicast IP, gerenciando os grupos de multicast e controlando a entrada e a saída dos computadores deles, né, a entrada e a saída dos hosts. Pessoal, só para relembrar o conceito de multicast, nós comentamos em aulas anteriores sobre os conceitos de broadcast, quando a mensagem é mandada por difusão para todos os que estão presentes naquela rede. Temos o unicast, que é um envio único de computador para computador, e o multicast, que é um envio para um grupo específico de computadores. O IGMP, esse protocolo, ele pode ser utilizado para aproveitar melhor os recursos de uma rede, de modo a informar os roteadores a enviar o multicast apenas para os hosts pertencentes àquele grupo. Pode ser usado para jogos em rede ou distribuição de vídeos pela rede, né? Por questões de segurança, pode ser desativado, pois pode permitir alguns ataques. Também ele pode ser utilizado por algumas pessoas mal intencionadas. Então, o IGMP ele é semelhante ao ICMP, ele trabalha com o protocolo IP. No entanto, o IGMP ele trabalha de forma multicast, né, utilizando grupos para poder transmitir as informações para grupos específicos. Além desses protocolos que foram apresentados, temos ainda, além do ICMP, do IGMP, do IP, temos o Security IP, ou SIP,
O Security IP ele é um protocolo de segurança IP, IP Security Protocol, mais conhecido pela sigla IPsec. Ele é uma extensão do protocolo IP que visa fornecer um método padrão para o fornecimento de privacidade do usuário. Ele seria o protocolo IP atrelado com uma segurança. Ele aumenta a confiabilidade das informações fornecidas pelo usuário para uma localidade da internet, como bancos, por exemplo. A integridade dos dados, ela é garantida, ele garante a integridade dos dados, que o conteúdo vai sair do seu destino até da sua origem até o seu destino sem alterações, e também ele garante a autenticidade das informações e a prevenção do Identify Spotify. Identity Spotify, é a garantia de que uma pessoa é quem diz ser. Ou seja, lá nas informações, a gente vai estar estudando lá em segurança de informações sobre os princípios de segurança. Dentre os princípios, nós temos a autenticidade, a integridade, que são esses que esse protocolo IPsec visa garantir, e temos também o não repúdio, que exatamente é a garantia de que a pessoa não consegue negar que ela fez uma ação, né? Então, quando eles se transferem as informações através do endereço IP pela internet, eles não podem negar que executaram uma determinada ação. E esse IP, ele, por o endereço IP, por o protocolo IP ser um protocolo não seguro, o IPsec, ele trabalha atrelado com o IP para fornecer essa segurança, para garantir a autenticidade e a integridade dos dados durante o processo de comunicação. Uma das características principais do IPsec é essa, garantir a integridade dos dados, ou seja, fazer com que os dados não sejam alterados, garantir que os dados não vão sofrer alteração no seu trajeto, e garantir que somente as pessoas que têm autoridade para acessar irão acessar aqueles dados. Eles precisam autenticar-se para poder ter acesso àqueles dados. Temos também ainda o protocolo da camada de interface física de redes, né? Inter-rede. Nessa camada, esses protocolos da camada física, nós temos o protocolo Ethernet, temos o protocolo CS-MA-CD. O protocolo Ethernet é um protocolo padrão da internet da pilha TCP/IP, é utilizado na camada intra-rede, nas redes locais. As características principais dela são tipo de rede lógica, multiponto, ou seja, ele utiliza um tipo de topologia barramento. Relembra aí as características do barramento, são mensagens enviadas por difusão para todas as máquinas. O protocolo de acesso ao meio é o CS-MA-CD, e o objetivo deles é a transferência de pacotes para máquinas que estão na mesma rede. Não? Então, o Ethernet ele trabalha especificamente em máquinas que estão conectadas ali na mesma rede de computadores. Já o CS-MA-CD, do inglês Carrier Sense Multiple Access, o IT Collision Detector, que seria o CD Collision Detector, é um protocolo de telecomunicações que organiza a forma como os dispositivos de rede vão compartilhar o canal que eles estão utilizando a tecnologia. Mais à frente, ele especifica mais detalhes sobre o CS-MA-CD. O CS de Query Sense é a capacidade de identificar se está ou não ocorrendo a transmissão, ou seja, ele verifica através do canal de comunicação. Se vocês relembrarem lá nas aulas anteriores sobre o tipo de comunicação, barramento, sobre a topologia de barramento, eles verificam os dados que estão se comunicando naquele barramento para evitar a colisão de dados, né? Então, o Query Sense, ele tem essa capacidade de verificar se há ou não a transmissão de dados na rede, verificar se o cabo está livre para que, a partir daí, ele consiga fazer a comunicação. O MA é de múltiplo acesso, ou seja, a capacidade de múltiplos computadores concorrerem pela utilização da mídia, ou seja, acessarem e se comunicarem naquele canal de comunicação, e ele não gera nenhum tipo de prioridade, ou seja, diferente lá do protocolo TCP, que ele entrega os dados em ordem prioritária, na ordem que foi fragmentados, ele não gera nenhum tipo de prioridade. Daí o nome múltiplo acesso, acessos múltiplos. O CSMA-CD, ele não gera prioridade e pode ocorrer de duas placas tentarem transmitir dados ao mesmo tempo, ou seja, pode acontecer de haver colisão na comunicação, assim como há
a colisão lá quando a gente estava estudando sobre a topologia de barramento. Um computador manda uma mensagem da estação 1 para a estação 4, e no mesmo momento a estação 3 manda uma comunicação também para a estação 4. Então, os dados, eles são colididos, eles colidem e há um erro na transmissão das informações, né? O CID é para detecção de colisão, então ele já é a parte do protocolo responsável por detectar e identificar essas possíveis colisões que podem acontecer na rede, especificamente devido ao tipo de comunicação em barramento, né, utilizado por esse protocolo. Pacotes Ethernet. O pacote Ethernet ele é responsável pela transmissão dos dados entre máquinas de uma mesma rede local que se utiliza deste protocolo Ethernet, né? Para um dado ser transmitido para outra máquina, é necessário colocá-lo dentro de um pacote Ethernet, para que ele seja encaminhado para a máquina de destino. Pode-se fazer uma analogia entre o pacote Ethernet e um caminhão, por exemplo. O pacote Ethernet é o caminhão e o dado a ser transportado é o container. Você precisa colocar os dados a serem transportados no caminhão para que os dados sejam enviados. Da mesma maneira, é preciso pegar os dados, colocar dentro do pacote Ethernet, lembrando que pacotes são diferentes de protocolos, coloca os dados a serem transportados dentro do pacote Ethernet e, a partir daí, os pacotes são encaminhados dentro da rede. Além dos pacotes Ethernet, existe também o endereço Ethernet, também conhecido como endereço físico, endereço de hardware, endereço MAC. MAC address, a tradução, o nome literalmente em inglês, né? Ele é composto por 6 bytes, e o exemplo de um endereço Ethernet, de um endereço físico, é o seguinte: nós temos um endereço em hexadecimal, são composto por 6 bytes, cada parte desses bytes eles são compostos por 2 dígitos que compõem o endereço MAC. Uma característica interessante, pessoal, é que o endereço ele vem definido na placa de rede. Ele é um endereço único, todas as placas de rede têm o seu endereço MAC, é como se fosse o CPF do cidadão, né? Todos nós temos um CPF, uma identificação única, e o endereço MAC ele é imutável, ou seja, existem softwares que podem fazer alteração em nível de software do endereço MAC, mas uma vez que você reinicia o sistema, o endereço MAC ele permanece naquela placa, para onde você levar ela, ele vai ser o mesmo endereço. E através do endereço MAC é possível fazermos um controle de gestão na nossa rede, né? Controlar o acesso, permitir um usuário conectar ou não conectar, ou gerenciar a velocidade de conexão daquele usuário através do endereço MAC, bem como também através do endereço IP. Cada placa de rede possui um endereço físico distinto, todos eles são únicos. Os endereços adotados pelos fabricantes é organizado pela organização conhecida como INA, Internet Assigned Number Authority, né? É uma organização que autoriza a confecção desses endereços a partir dos fabricantes de placas de rede, né? Pessoal, é interessante destacar também que esses 3 primeiros bytes aqui, eles destacam os dados da empresa que está desenvolvendo aquela placa de rede, e os 3 últimos identificam a placa de rede especificamente. Ou seja, se nós tivermos 10 placas de rede de uma mesma empresa, todos esses 3 primeiros bytes aqui, eles serão organizados, eles terão o mesmo endereço, nesse caso 00COD2. Eu queria mudar, seria os 3 últimos, isso para nós identificarmos que aqueles endereços ali pertencem a uma mesma empresa. Beleza? Para visualizarmos os endereços Ethernet da nossa placa de rede, se você tem uma placa fisicamente em suas mãos, você pode observar nela que ela vai estar escrito lá, MAC address ou Ethernet. Endereço Ethernet vai estar o endereço semelhante a este endereço aqui, é um endereço em hexadecimal. Mas se você não estiver utilizando a internet, você pode, através do Windows, abrir o prompt de comando e digitar o comando ipconfig-all. Ele vai listar todos os endereços IPs das placas de redes que tem na sua máquina. Na verdade, ele vai listar todas as placas de rede com o endereço MAC e com o endereço IP.
Se você estiver utilizando o Linux, você vai digitar ifconfig-a, que ele vai mostrar da mesma maneira as informações das placas de rede que estão conectadas à sua máquina, beleza? Na próxima aula, pessoal, nós estaremos dando início ao estudo específico de cada camada. Nós estudamos nessas aulas anteriores os protocolos que trabalham em cada camada e a gente vai estar estudando detalhes sobre cada camada, como é o funcionamento das camadas, iniciando pela camada física, de enlace, de rede, transporte, até a camada de aplicação. Beleza? Qualquer dúvida, vocês postem nos comentários. E para finalizarmos a nossa aula, eu vou fechar essa apresentação e vou abrir aqui o terminal do Linux. Vou compartilhar para vocês. Estou no Windows. Me confundi aqui. Estava gravando as outras aulas no Linux. Mas vamos abrir aqui o prompt de comandos. Só um minuto. Se você não sabe como abrir o prompt de comando, você pode apertar a bandeira do Windows mais R, digitar CMD no executar, aperta Enter, ele vai abrir o prompt de comando. Agora eu vou conseguir fazer a apresentação do prompt. Eu acredito que vocês já estão visualizando o prompt de comando. Aqui vocês estão vendo c2.user/Deilson Cardoso, que é o nome do usuário. Então, aqui na frente eu digito ipconfig -all, ou menos todos. E ele vai me listar aqui todas as conexões de rede que eu tenho na minha máquina. Então, aqui nós temos adaptador Ethernet, e nesse adaptador Ethernet, que é a minha placa de rede cabeada, eu não tenho nenhuma conexão nela, no entanto, o endereço físico está descrito aqui, F4, 8E, 38, A3, 49, 56. Temos um adaptador de rede sem fio, uma conexão local, que é um adaptador que estou conectado, DHCP habilitado, sim, configurações automáticas habilitadas, sim, e aqui nós temos o endereço físico, 1A1401 A7 EC83. Conexão de rede sem fio 2, temos um outro endereço físico. Então, pessoal, para todos os endereços físicos que estiverem conectados na minha placa, que estiverem conectados na minha máquina, eu tenho um MAC address específico, um endereço físico específico. O adaptador de rede sem fio Wi-Fi geral é esse aqui, essas outras aqui são redes virtuais que são criadas através do Windows. E, portanto, esses endereços MAC aqui que nós visualizamos acima, eles são endereços virtuais. Se vocês observarem, a única diferença desse endereço aqui para esse aqui de baixo é o 2. Aqui nós temos 1A1401A7 EC83, e aqui nós temos 2A com a mesma descrição. Já o endereço físico da minha placa de rede, se eu abrir o meu computador e remover minha placa de rede, eu vou ter o endereço físico apresentado lá, escrito na minha placa de rede, é esse aqui, 681401 A7 EC83. Esses são os dados da minha placa de rede física. Se vocês observarem, ele mudou aqui apenas o 2A e 1A para as redes virtuais. Ele utilizou os mesmos dados anteriores aqui da minha placa principal, né? A placa de rede sem fio é um dispositivo wireless da Dell, que está mostrando o barramento dele, a frequência que ele trabalha, 2.4 GHz, e o tipo de tecnologia Wi-Fi que ele está conectado. O endereço IP mostra logo abaixo. Então, através desses comandos, pessoal, do prompt de comando e do terminal do Linux, é possível você fazer todas as configurações de redes também possíveis de serem feitas através dos gráficos, né? Então, pessoal, a nossa aula finaliza por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.